Pronto. Estamos aí agora gravando e vamos dar continuidade aqui. Lembrando antes aí, né, que essa semana é a semana da apresentação dos resumos lá, das pesquisas que alguns de vocês estão envolvidos aí no Speak, né? E aqueles que não estão envolvidos, se quiserem, também podem participar. Basta que peça a um dos colegas que vai apresentar que eles enviem para vocês o endereço lá da sala virtual. Pode entrar, é completamente liberado, né? Bom, então vamos continuar aqui. É o que nós havíamos dado início na semana passada. Vocês devem se recordar que nós falamos aqui sobre as empresas transnacionais e as revoluções tecnológicas. E mostramos que existe uma ligação muito forte entre as empresas privadas, não é? Principalmente, sejam elas transnacionais ou não precisam necessariamente se tratar de transnacionais, mas as empresas privadas, elas são os principais sujeitos desse processo de desenvolvimento tecnológico que a sociedade conhece. E a razão para isso é que essas empresas se encontram numa relação de competição, né, de concorrência com outras, e o meio, né, o instrumento que elas possuem para vencer a competição é aumentar a produtividade do trabalho dentro das suas oficinas, né? E o aumento da produtividade do trabalho, ele é alcançado mediante melhoria na qualificação dos trabalhadores, mediante o emprego de aparelhos e instrumentos de trabalho cada vez mais sofisticados, né? E que permitam que facilitem, né, o trabalho humano, e também procedimentos variados em relação, seja à organização do trabalho, seja em relação às diversas operações que a empresa tem com outros agentes externos a ela, né? Bancos, fornecedores, clientes. Então, todas essas múltiplas relações, elas precisam ser permanentemente melhoradas e tornadas mais eficientes. E a tecnologia é exatamente o instrumento que as empresas dispõem para essa melhoria essa maior eficiência e, consequência, com maior competitividade. Dissemos, então, aqui que essas empresas são as principais interessadas também, né, em fazer com que as conquistas científicas que se manifestam através da melhoria, né, de aparelhos, enfim, de instrumentos de trabalho, etc., e de melhoria de outros fatores de produção, possam ser implementados, né, e implantados no âmbito da atividade produtiva, né? Então, nós vimos ali também com a obra da professora Marta Hanecker que as evoluções tecnológicas, elas produzem impacto muito grande sobre a vida social
E isso faz com que a sua implantação não seja uma coisa imediata e nem mesmo fácil, né? Mas como são as grandes corporações, principalmente, mas não exclusivamente, que têm interesse em ver essas novas tecnologias em funcionamento, então elas mobilizam todo o seu poder, né, para fazer avançar esse processo, né? E a professora Marta Haneke diz também que, no final das contas, o que empurra, ou o que faz com que um novo paradigma tecnológico se imponha é exatamente o fato de que ele permite às empresas de serem mais competitivas. Então, as empresas vão implementar aquilo com ou sem autorização legal, né? A gente comentou aqui o caso dos transgênicos, né? Que não tinha autorização legal para ser implementado, para ser cultivado no Brasil, as sementes transgênicas, mas foram introduzidas de maneira arbitrária e depois o Estado foi pressionado, o governo foi pressionado e acabou cedendo a essas pressões e desde então, portanto, o processo teve início e não mais foi parado, né? Não precisa necessariamente, evidentemente, que toda vez que novas tecnologias surgem, não é necessário que haja uma subversão da lei, né, ou da legislação, não precisa que seja dessa maneira. Às vezes, pode ser conseguido politicamente, né? A globalização, por exemplo, que nada mais foi do que um processo de desregulamentação e liberalização da economia, e que, portanto, eram necessárias ao novo estágio de desenvolvimento do capitalismo internacional, ela foi construída politicamente, né? Não sem oposição, mas foi construída politicamente pelos governos, né? Aprovando uma série de leis e novos regulamentos que foram exatamente promovendo aqueles efeitos aí da desregulamentação e da regulamentação e da liberalização. Bom, a professora Marta Haneke, no finalzinho do texto dela, ela começa a falar para nós dos múltiplos efeitos do novo padrão tecnológico, do novo paradigma tecnológico, que é o paradigma que ela identifica como sendo da quinta revolução tecnológica. Ele tem alterado a maneira de organização das empresas, né? No sentido mais macro que a gente possa entender desse termo organização. E um elemento novo do final do século XX, início do século XXI, tem sido aí o fenômeno das terceirizações e subcontratações. Ela falou sobre isso, iniciou, já apontou para nós ali alguns caminhos desse processo, mas agora com o texto da cientista política Naomi Klein, é uma canadense, né? Naomi Klein, ela vai avançar um pouco mais nessa questão aí da terceirização e da subcontratação de empresas e tal, e exatamente isso que a gente gostaria, então, de usar o texto da Naomi Klein para resgatar um pouco dessa experiência que está em pleno desenvolvimento na nossa época, em nossos dias, né? Então, o texto da Naomi Klein, se eu não estiver enganado, é o texto de número 11, que está disponível lá no Moodle. Eu não preparei um slide específico para falar sobre esse assunto, então eu vou me utilizar aqui do próprio texto da autora e, à medida que for necessário, eu vou fazendo aqui algumas citações da obra dela, né?
O título do texto que eu disponibilizei para vocês, que na verdade trata-se de um capítulo de uma obra maior. O título do livro é Sem Logo, né? E esse aí é, portanto, o capítulo 9 do livro, onde ela fala da fábrica descartada. Essa fábrica descartada é o nome que ela dá exatamente para esse fenômeno das terceirizações e subcontratações de empresas ou profissionais. Eu quero aqui advertir sobre uma questão desse texto, e que é compreensível. A autora, ela é cientista política, ela não é economista, né? E eu acredito que ela fez uma pequena confusão ali no texto. Ela não diferencia entre duas coisas que são completamente diferentes e também têm impacto muito diferente sobre a vida social. Uma coisa é a abertura de filiais pelas empresas multinacionais. Isso é um fenômeno que data, como a gente teve a chance de ver aqui, de comentar, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, foi após a Segunda Guerra Mundial que ganhou corpo, né, e se tornou praticamente irreversível, né, esse padrão de expansão do capitalismo através da instalação de filiais das empresas daqueles países mais desenvolvidos em países menos desenvolvidos. Isso é uma coisa. O Brasil, por exemplo, nós fizemos parte exatamente dessa onda de expansão do capitalismo, que tinha como carro-chefe, né, a instalação de filiais em países terceiros. E o Brasil se aproveitou disso. Abrimos o governo brasileiro e as elites brasileiras fizeram essa opção de conceder toda uma gama de privilégios e outros benefícios para atrair os investimentos privados estrangeiros para o Brasil, porque enxergava nisso uma maneira de abreviar, né, a nossa trajetória rumo ao desenvolvimento, né? Então, como tínhamos ali um atraso expressivo em termos de acumulação de capital, em termos de desenvolvimento tecnológico, etc., o Brasil, então, atraiu, e muitas filiais de grandes multinacionais vieram para o Brasil, né? Mais ou menos ali por volta da virada do século XX para o XXI, saiu naquela revista Exame, né? Saiu ali uma lista das empresas multinacionais estrangeiras que operavam no Brasil, e olha só, as 500 maiores multinacionais naquela época tinham filiais no Brasil, né? E foi exatamente aí na esteira desse investimento estrangeiro, baseado na instalação de filiais, que a economia brasileira se industrializou, com a burguesia brasileira pegando carona, né, nesses investimentos e no mercado, na ampliação do mercado que esses investimentos proporcionavam. Então, a burguesia brasileira, ela percebeu, né, a abertura de um campo largo para investimentos, para atender, inclusive, aos interesses das grandes corporações, e ali saíram surgindo uma série de empresas brasileiras que depois foram crescendo, né? E o Brasil foi se industrializando, muito embora sob a liderança do investimento estrangeiro, de duas maneiras, né?
porque teve um investimento estrangeiro privado, e como o Estado no Brasil, o governo, também tomou parte nesse processo de industrialização, se ocupando principalmente daqueles setores que exigiam maior aporte de capital e cujo prazo de maturação do investimento é mais longo. Então, o governo se ocupou disso, como, por exemplo, o que nós chamamos de indústria pesada, né? Ou indústria de bens de produção. Então, o governo brasileiro fez isso também com aporte de capital estrangeiro, só que aí, no caso, através de empréstimos, né? Isso é uma coisa, atração de filiais. Outra coisa são as terceirizações. Porque quando a Volkswagen, por exemplo, ela abriu uma filial no Brasil, ela até podia contar com alguns privilégios oferecidos pelo governo brasileiro. Por exemplo, isenção de impostos durante um longo período. Podia contar também com a promessa, né, do governo brasileiro de construir uma infraestrutura de transporte, por exemplo, que tornasse barato, né, tanto a entrada no Brasil de determinadas peças que eram usadas na fabricação dos automóveis, mas também para que houvesse escoamento de uma parte da produção nacional com destino, por exemplo, a mercados estrangeiros, né? Então, o governo brasileiro podia se comprometer a oferecer essa infraestrutura, e fez isso, né? Isso é uma coisa. Outra coisa são as terceirizações, porque a empresa transnacional, na terceirização, ela, na verdade, ela está delegando para terceiros uma atividade que era da sua responsabilidade até então. Então, não é como nós comentamos aqui na semana passada, chegou o momento, depois da empresa ter delegado a função de direção, a função de supervisão e mesmo a função de propriedade da empresa, se não totalmente, pelo menos parcialmente, para terceiros, chegou a hora dela delegar agora a função de produção. E ao fazê-lo, o terceirizado, ele, ou o subcontratado, ele entra com recursos próprios, liberando, portanto, a grande corporação de se envolver com mais recursos no processo de fabricação propriamente dito. E por trás disso, que parece a princípio uma mudança apenas formal, existe muita coisa acontecendo. E é sobre isso que a cientista política, Naomi Klein, não sei se ela é professora ou não, ela então escreve aí esse texto, dando, na verdade, continuidade, portanto, ao texto da Martha Hanecker. Existe uma continuidade clara entre os dois textos, né? Muito embora sejam pessoas de nacionalidade diferente, textos escritos com alguma diferença temporal, pequena, não grande, né? Enfim, e também com formação diferente, né? Bom, para falar sobre este fenômeno das terceirizações, a Naomi Klein, ela começa o texto já citando aí o presidente de uma divisão da Levi Strauss, né, que é aquela Levi's, né, que a gente conhece, aquela marca de roupa, né? E ela está citando aqui o presidente da empresa, né, ou de uma divisão, na verdade, da empresa. E ele diz o seguinte, as palavras são dele:
Nosso plano estratégico na América do Norte é focalizar intensamente o gerenciamento de marca, o marketing e o projeto de produto como um meio de atender às necessidades e desejos de roupas informais dos consumidores. Mudar uma parcela significativa de nossa fabricação de mercados americanos e canadenses para terceiros em todo o mundo dará à empresa maior flexibilidade para alocar recursos e capital às suas marcas. Esses passos são essenciais se quisermos continuar competitivos. Olha, essa desculpa, tem aqui um colega nosso aqui, eu não estou sabendo quem é, porque está só aparecendo o número de matrícula, mas perguntando se eu estou usando aqui o texto físico ou o PDF. Estou usando o texto físico exatamente porque o PDF desse texto, se vocês olharem lá no Moodle, ele ficou numa posição vertical ali e é muito ruim para acompanhar. Eu não sei se vocês conseguem abrir, se vocês quiserem, porque ele está disponível no Moodle, se vocês quiserem abrir o texto e talvez, não sei se dá para mudar a posição que ele está ali, para uma posição horizontal, vocês podem acompanhar no texto, tá? Isso que eu acabei de mencionar é logo no comecinho do texto, é uma citação introdutória, na verdade, ao texto, tá? Dominique. Obrigado, Dominique. Inclusive, se vocês quiserem abrir as câmeras, pode abrir para ficar melhor aqui a gente poder se ver, né? E se não, vocês já viram, eu mandei uma mensagem para vocês lá, hein? A maldição maligna que eu vou jogar sobre vocês, hein? Cuidado. Bom, mas vamos aqui retomar aqui, ó. Veja essa citação desse presidente da Leves, porque são 6 linhas aí, ou 7 linhas, sei lá, mas ela tem muita coisa aqui para falar com a gente, inclusive validando ou contestando o que a gente já tem visto aqui, né? Então veja só o que ele fala aqui. Primeiro, ele diz que a Leves tem um plano estratégico novo, que é o de mudar parte significativa da fabricação de roupas para mercados terceiros em todo o mundo. Portanto, está falando de terceirização. Não está falando que a Levis vai produzir, está dizendo que vai mudar a fabricação para mercados terceiros. Segundo, e aqui eu quero que a gente preste bem atenção, principalmente porque não é um teórico que está falando, não é um estudioso, nem com uma corrente, nem de outra corrente. É um homem prático, um homem de negócio, um homem que está lá nas trincheiras das empresas. Olha só o que ele está dizendo para nós aqui. Ó. Esses passos são essenciais se quisermos continuar competitivos. É a linguagem dele. Mas nós podemos traduzir isso aqui, porque nós sabemos o que significa isso aqui. Ele está dizendo o seguinte, ó. O que a Leves está fazendo não é porque ela quer. Essencial significa, se não fizer, morre. Quando ele diz isso é essencial. Se quisermos continuar competitivos, significa, se não fizermos, corremos o risco de ser expulsos do mercado. Alguém já falou isso para a gente.
E agora o nosso presidente aqui da Leves, aqui, gente boa aqui, né? Conhecedor das coisas, está contando para a gente como é que as coisas acontecem dentro da fábrica. E bom, e o que que a empresa vai fazer, já que ela vai, portanto, delegar essa função de produção para terceiros? Então ela vai, segundo ele, focalizar no gerenciamento de marca, no marketing e no projeto de produtos. Aqui nós estamos acompanhando, portanto, toda uma remodelação na estrutura organizacional da empresa. E junto com isso, vai havendo também mudanças na divisão internacional capitalista do trabalho. A gente vai voltar a falar sobre isso, hein? Porque isso é importante. Bom, na sequência, a autora cita aqui o presidente da gigante de publicidade, J. Walter Thompson, certamente uma norte-americana, onde o presidente dessa empresa, ela não pega depoimento de gente pequena não, hein? Né? Aqui não é depoimento de professor, não, esses professores doidos aí, né? Aqui é coisa de gente séria. Aqui é tudo presidente de empresa, aqui é empresário, é o top de linha da burguesia, certo? Então vamos acreditar nos caras, pô. Né? O presidente dessa empresa aí diz assim, ó, a diferença entre produtos e marcas é fundamental. Um produto é algo feito na fábrica. Simples isso, tranquilo, né? Uma marca é algo comprado por um consumidor. As palavras são dele, estou só repetindo. Porque logo na sequência, a Naomi Klein, na página 220, ela escreve o seguinte, agora é ela escrevendo. Depois de estabelecer a alma de suas corporações, as empresas de supermarcas estão se livrando de seus embaraçosos corpos. Nada parece mais embaraçoso, mais repugnantemente corpóreo do que as fábricas que fazem seus produtos. O motivo para essa mudança é simples. Construir uma supermarca é um projeto extraordinariamente dispendioso, que precisa de constante gerenciamento, vigilância e reabastecimento. Acima de tudo, marcas precisam de muito espaço para imprimir seus logos. Para que uma empresa seja eficaz em custo, contudo, há uma quantidade finita de dinheiro que pode ser utilizada para cobrir todos esses gastos: material, fabricação, despesas gerais, gestão de marca, para que os preços de seus produtos no varejo não fiquem altos demais. Depois de patrocínios multimilionários terem sido assinados e cool hunters e especialistas em marketing receberem seus cheques, pode não haver tanto dinheiro sobrando. Assim, isso se torna, como sempre, uma questão de prioridades. Mas essas prioridades estão mudando, como explicou Hector Liang, ex-diretor do conselho da United Biscuit. Conselho é o conselho de administração. Conselho de administração é composto por acionistas, certo? Se esse cara é o ex-diretor, ele era também acionista da empresa. Né? As máquinas se desgastam, os carros enferrujam, as pessoas morrem, mas o que permanece são as marcas. Né? Então, é na gestão de marcas que hoje as empresas, as grandes corporações estão mais concentradas. Né? Essa gestão de marcas envolve, como vocês estão vendo aqui, uma série de atividades
né, que exigem valores volumosos, recursos importantes são mobilizados, né? E essa gestão de marcas, existe uma expressão em inglês, que a autora vai usar, inclusive, depois aí na continuidade do texto, que é branding, né? Então, as empresas estão se concentrando no branding e deixando a função de produção para terceiros, né? Isso porque as empresas perceberam que as marcas são eternas, né? Máquinas, pessoas, imóveis, móveis, tudo isso vai para o lixo num determinado momento, né? Os homens vão para o cemitério, o resto vai para o lixo, né? Então elas estão se ocupando com aquilo que é eterno na visão delas, as marcas, né? É interessante aqui a metáfora que a autora usa, né? As empresas estão se desembaraçando dos seus corpos e, na verdade, estão se transformando em seres espirituais, né? A existência delas está impregnada nas marcas apenas, mas você não consegue mais pegar, né, na empresa. Não consegue ver. Se você hoje quiser, por exemplo, visitar uma fábrica de uma Nike, de uma Adidas, enfim, de tantas outras mercadorias cujas marcas são muito conhecidas, você não vai conseguir visitar essa fábrica, porque não existe especificamente uma fábrica da Adidas. Isso não existe mais, acabou, né? Isso começou com os bens chamados de bens não duráveis, né? Roupa, sapatos, enfim. E hoje já alcançou também os bens duráveis, né? Isso já acontece, inclusive, com a produção de automóveis, né? Então, essas fábricas, como nós temos hoje ainda no Brasil, aqui em Curitiba e em outros lugares, essas fábricas que a gente acostumou a ver no século XX, que eram resultado da implantação de filiais aqui no país, elas estão condenadas a desaparecerem e darem lugar a outras unidades de produção, né? Hoje você pode ir numa fábrica da Volkswagen ainda, né? Talvez daqui a algum tempo isso não será mais possível, né? Em muitos ramos de atividade econômica já não é mais possível. Aqui a autora diz: de acordo com essa lógica, as corporações não devem gastar os seus recursos finitos em fábricas que exigirão manutenção física, em máquinas que sofrerão corrosão ou funcionários que certamente envelhecerão e morrerão. Em vez disso, as empresas devem concentrar seus recursos nos elementos utilizados para construir suas marcas, isto é, patrocínios, embalagem, expansão, publicidade. Elas devem também gastar em sinergias, comprar canais de distribuição e varejo para levar sua marca às pessoas. Então, que a gente perceba aqui com clareza o que está sendo dito para nós. A motivação deste fenômeno é tornar a empresa mais eficiente e mantê-la competitiva no mercado, né? Da mesma forma que lá atrás, no século XIX, o avanço do modelo fabril obrigou os empresários a um volume de investimentos muito maior do que eles tinham na época em que a empresa era uma manufatura, não era uma fábrica ainda. À medida que o sistema fabril foi se impondo e se alastrando e se tornando preponderante, né? O empresário que não transformasse a sua manufatura numa fábrica, ele podia chamar o padre para a extrema-unção, né? Porque ele estava fadado a desaparecer. E o que muitos deles fizeram? Diante desse desafio, que exigia recursos muito mais volumosos,
Eles, então, abriram o capital de suas empresas e convidaram pessoas de posses na sociedade que quisessem participar da empresa deles. Então, as pessoas traziam seus recursos, se tornavam acionistas, ou seja, passavam a ser também detentores de um percentual ali do capital da empresa, e graças ao dinheiro dessas pessoas, esse influxo de capitais, de recursos, o empresário podia, então, investir e tornar a sua empresa uma empresa muito mais eficiente, adicionando ali a linha de produção, novas máquinas, etc, etc. Isso foi uma mudança imposta pelas mudanças daquela lá que a autora chamou para nós ali de segunda, terceira revolução tecnológica. E agora estamos diante de uma quinta revolução, mas que impõe a mesma coisa. Aumento de recursos para se manter competitivo no mercado cada vez mais dinâmico e com competidores cada vez mais poderosos. Então, as empresas, sabiamente, foram buscar dinheiro em algum lugar. Como não tinha mais jeito, porque os acionistas já estavam, não tinha jeito de ampliar isso, então ela buscou uma espécie de novo tipo de acionista, um terceirizado. O terceirizado, ele entra com recursos próprios. Não são recursos da multinacional, são recursos do terceirizado. Então, se você fecha um acordo aqui, um contrato, para representar uma empresa multinacional aqui no Brasil, você vai ter que entrar com recursos próprios para a montagem do negócio. A empresa vai te conceder a licença de fabricar os produtos com a marca dela. É esse o produto que vai parar no mercado para ser vendido. Portanto, é um produto que tem já uma marca reconhecida, tem reputação, etc. Mas você vai ter que entrar com recurso. E tem mais, hein? Esses contratos aí de terceirização não são contratos assim lascivos, não. Você produz para mim e tudo mais. Não, não. A gente vai ver aqui na sequência, porque isso é importante para chegar a outras conclusões aqui. São contratos muito rigorosos, tá? Então, é importante aqui a gente determinar isso. Esse fenômeno de terceirizações é uma imposição da lógica do capitalismo no contexto histórico em que nós nos encontramos. Não é decisão nem opção de empresário. Quem fala isso para nós é o presidente da Levi Strauss. Um pouquinho mais para frente aqui, ó, a Naomi Klein vem de novo e ela de novo chama para apoiar o que ela está dizendo, né? Ela chama como testemunha aqui nada mais nada menos do que o presidente da Nike, né? Phil Knight. Esse cara diz o seguinte, página 221. Não há mais valor em produzir coisas. O valor é agregado pela pesquisa cuidadosa, pela inovação e pelo marketing. Naomi Klein completa. Para Phil Knight, presidente da Nike, a produção não é a base do seu império da marca. É, em vez disso, uma tarefa tediosa e marginal. É por isso que muitas empresas estão agora afastando-se completamente da produção, diz Naomi Klein. Em vez de fabricarem elas mesmas os produtos em suas próprias fábricas, as exploram, como as corporações dos setores naturais exploram urânio, cobre ou madeira. Elas fecham as fábricas que já existem, transferindo a produção para fábricas terceirizadas, principalmente no exterior. E quando os velhos empregos voam para fora do país,
algo mais está voando com eles. A ideia obsoleta de que um fabricante é responsável por sua própria força de trabalho. O porta-voz da Disney, Ken Green, deu uma indicação da profundidade dessa mudança quando se mostrou publicamente frustrado com o fato de sua empresa estar sendo criticada pelas condições desesperadoras em uma fábrica haitiana que produz roupas para a Disney. Aspas, agora é o porta-voz da Disney falando. Não empregamos ninguém no Haiti. Quem emprega é o terceirizado. Então veja só que interessante. Ao delegar a função de produção para terceiros, a empresa se livra, pelo menos, de uma importante parcela da relação que ela antes tinha com trabalhadores. Trabalhador é um bicho chato, né? Trabalhador adoece, trabalhador sofre acidente, fica em casa, licenciado, trabalhador se engravida, não é mesmo? Também fica em casa de licença, coisa horrorosa. Trabalhador é um bicho realmente complicado. Mas graças às terceirizações, as empresas, as grandes corporações estão falando o seguinte, olha, nós não queremos mais contato com esse povo, não. Vamos ficar só aqui com a elite do proletariado, que são os qualificados, aqueles que vão se dedicar ao marketing, aqueles que vão se dedicar ao design, desenvolvimento do produto, etc. Só mão de obra qualificada. Mão de obra pouco qualificada, esse chão de fábrica, está sendo mandado para responsabilidade dos terceirizados. São eles lá que vão depois contratar as pessoas que vão trabalhar e produzir nas fábricas deles. Quando, portanto, a Disney terceiriza ou subcontrata empresas para produzirem aquelas roupas bonitas que vocês compram, geralmente, que nós compramos, nós, todo mundo, né? Compramos quando vamos na Disney, nós não sabemos, mas aquelas roupas estão sendo produzidas, aqui no texto diz, pelo menos parcialmente, né? Por exemplo, no Haiti, com mão de obra em condições aí de semi-escravidão, né? E aqui um jornalista acusou a Disney exatamente disso, né? Isso. Então, ó, a Disney foi acusada de que as roupas que ela vende lá dentro, lá da Disney, e também fora, se não todas, pelo menos aquelas que são licenciadas por ela, que ela está vendendo roupa produzida por uma mão de obra semi-escrava. Aí a Disney fala o quê? Tem um álibi maravilhoso para isso. Não somos nós que empregamos as pessoas. Se tem gente sendo empregada em condição de subescravidão ou de semi-escravidão, a responsabilidade é de quem emprega. Lavo as minhas mãos e todo o problema está lá no empresário haitiano que assinou esse contrato para produzir essas roupas da Disney. A Disney, na verdade, é uma pureza, uma santidade absoluta, né? A Disney não vai se meter com um troço desse, de contratar empresas que vão produzir roupas nessas condições. E aí o representante, o porta-voz da Disney, certamente vai dar uma segunda declaração que não aparece aqui no texto. Ele vai dizer,
iremos investigar. Nós estamos na época da investigação, é a era da investigação, né? Iremos investigar e, se apurarmos que efetivamente existem trabalhadores trabalhando em condições de semi-escravidão no Haiti, romperemos o contrato que temos com aquela empresa. E aí a opinião pública fica muito satisfeita. A gente bate palma. Viva a Disney! E a Disney comunica, dali a algum tempo, comunica à opinião pública. Tendo investigado a situação e identificado que efetivamente a empresa haitiana vinha empregando mão de obra em condições de trabalho semi-escravo, a Disney anuncia para a sociedade que rompeu o contrato com aquela empresa. Maravilha. E quem vai fabricar agora? A Disney vai ter que subcontratar outra empresa. Qual outra empresa? Pode ser do mesmo dono. Mas como assim? Ele abre a mesma empresa, com outra razão social, com outro nome. Não é mais a empresa ABC que produz roupa Disney no Haiti. É a empresa JVK. É outro contrato. Outra empresa. Mas eles continuam sendo eles os responsáveis pelo emprego da mão de obra. E como as condições de preço são decisivas para a assinatura do contrato, esse novo empresário subcontratado vai se comprometer a produzir, não nas condições, não utilizando-se de mão de obra semi-escrava, mas produzindo tão barato quanto a Disney exige para assinar um contrato com ele. E para produzir naquele preço que a Disney exige, não tem alternativa. Então, a terceirização ela criou um álibi para que as empresas possam se livrar de todo tipo de acusação de empregar mão de obra em condições de escravidão ou semi-escravidão. Eu achei interessante aí no texto, se vocês continuarem lendo esse trechinho aqui, a autora menciona que o porta-voz da Disney, ele tinha sido questionado a respeito disso, né, por um jornalista do jornal chamado Catholic Register. E ele diz para o jornalista o seguinte: o senhor tem alguma ideia das condições de trabalho envolvidas na produção do papel do jornal que você usa? Bacana, hein? É bom ver os empresários conversando entre eles, se bicando, inclusive, porque a gente vai descobrindo ali uma série de coisas, né? Como é que as coisas funcionam? O que o porta-voz da Disney está dizendo aqui para nós e está mostrando para nós é o seguinte: olha, esse negócio dele está me pressionando aqui com essa história de mão de obra semi-escrava. Isso aqui é um jogo de cena, porque o jornal dele utiliza-se de um papel que é produzido nas mesmas condições que são produzidas a roupa da Disney. Bonita, hein? De El Paso a Pequim, de São Francisco a Jacarta, de Munique a Tijuana, as marcas globais estão transferindo a responsabilidade pela produção a terceiros. Elas apenas dizem a eles para fazer essa porcaria e que façam barato. Assim, sobra muito dinheiro para o branding. Fazer essa porcaria, a autora está dizendo aqui, porque o presidente da Nike, anteriormente, havia dito que a produção, a fabricação de coisas, né, propriamente dita, é uma coisa tediosa e marginal, né? Bom,
Na sequência aqui, ó, eu vou pular aqui algumas páginas do texto para ler um pouquinho aqui, onde a autora começa a falar sobre a institucionalização das condições necessárias para as terceirizações. Só que aqui é o lugar onde ela confunde um pouco o fenômeno da instalação de filiais com o fenômeno de terceirização. Ela escreve assim, ó, página 229. A ideia de que as EPS, zonas de processamento de exportação, aqui no Brasil nós conhecemos isso aí mais com o nome de Zona Franca, tá? Mas é o termo que ela usa aqui, é ZPE, Zona de Processamento de Exportação. A ideia de que essas zonas podiam ajudar as economias do terceiro mundo ganhou aceitação pela primeira vez em 1964, quando o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas adotou uma resolução endossando tais zonas como um meio de promover o comércio com as nações em desenvolvimento. A ideia só decolou, contudo, no início dos anos 80, quando a Índia suspendeu os impostos por 5 anos para empresas que produzissem em zonas de baixos salários, né? Então, ela está dizendo aqui para a gente que essa ideia estaria enraizada lá na década de 1960, o que é um equívoco, tá? Ela aqui está falando, na verdade, de filiais que recebem uma série de benefícios, inclusive muitas vezes é designada uma área livre de impostos, que no caso nosso aqui em Manaus, né, era a Zona Franca de Manaus, e para lá as empresas se dirigem, mas lá são filiais, não é terceirização ainda, né? Na página 231, ela diz o seguinte. Professor, Oi. daria para dizer também que o crescimento dessa globalização, ela também, das empresas, né, eu digo, ela também, tipo, vem como uma resposta ao crescimento de outras economias, por exemplo, o crescimento das economias asiáticas, como isso é uma ameaça aos detentores, por exemplo, às grandes empresas internacionais, e dessa forma eles se utilizam de estratégias que causam essa dependência, mas mais como resposta do que como atividade que parte da empresa mesmo. Essa internacionalização ela é meio condicionada. Sim, claro. Porque, veja, tudo isso aqui, né, Duda, está, assim, de certa forma, vinculado, né, com aquela premissa que a gente viu aqui do próprio capitalismo, né, da natureza desse sistema, que é da competição, né? Então, a partir do momento que surgem condições muito mais favoráveis para as empresas produzirem, se tornarem mais eficientes, elas acabam... Eu penso nisso por causa da vantagem produtiva Sim. que o Oriente tem em cima do Ocidente, que sempre teve e que agora está ficando cada vez maior, né? Então você vê como eles exploram isso e como o crescimento das economias asiáticas, do modelo de exportação que eles têm, também afeta o Ocidente, ainda mais com a questão da competição tecnológica, né? Que agora também está evoluindo mais rápido. Com certeza. Com certeza. Isso aí, na verdade, particularmente a China, né? A China, particularmente, conseguiu construir um modelo de capitalismo, né? Que, de um lado, ele é baseado numa exploração radical da força de trabalho,
né? Mas, por outro, tem o Estado ali como uma espécie de grande maestro daquela economia, que, além de desempenhar um papel ali digamos assim, de gestor é, geral da economia, né? Ainda se utiliza, né, de uma ideologia, né, que explicita uma preocupação com os próprios trabalhadores que vivem num sistema de exploração absolutamente inimaginável, pelo menos no Ocidente de hoje, né? No Ocidente de hoje. Como eu comentei, acho que eu comentei aqui com vocês, numa outra oportunidade, aquele documentário que ganhou o Oscar em 2019, ou começo de 2020, sei lá, quando é feito isso, e aquele documentário, como é que é? Esqueci o nome agora. Acho que é Fábrica Americana, ou Indústria Americana, eu acho que Indústria Americana, onde eles mostram lá a mentalidade do trabalhador chinês, absolutamente admirado, surpreso e até mesmo inconformado com a mentalidade do trabalhador norte-americano, né? Então, lá na China, o controle ideológico é tão gigantesco que eles conseguiram fazer com que o trabalhador fosse convertido quase numa semi-escravidão, mas que visse nisso Professor, um daria para sentido de dizer vida. também que isso é o fato dessa ascensão da China e do modelo de produção que eles têm, poderia, tipo, causar uma inversão nas pressões ou no sentido de globalização? Tipo, por exemplo, em vez de ser um modelo capitalista ocidental econômico, você agora vai ter as demandas dos países asiáticos ou a cultura ou o modelo organizacional se espalhando mais através do tamanho das economias, conforme elas vão crescendo. Porque eu vejo um pouco, acho que eu comentei com algumas outras aulas com questões de censura e transporte, que a China está muito envolvida em todo mundo praticamente, né? Uhum. Então eu vejo que também pode ter uma inversão desse sentido de globalização, acho isso interessante. Olha, as coisas, né, os acontecimentos, os desenvolvimentos mais recentes no mundo, eles apontam um pouco nesse sentido. Agora, não vamos esquecer, inclusive, a sua pergunta é interessante, mais interessante ainda, né, porque ela me fez aqui chamar atenção para uma questão no texto da professora Marta Haneke, que tem a ver com isso. Ela fala daquelas ondas, e ela diz que as ondas elas são intercaladas por hiatos de tempo necessário para as novas adaptações da superestrutura social, as novas condições tecnológicas. Então, veja, se você lê o texto da Marta Haneke de maneira descuidada, dá a impressão que o desenvolvimento do capitalismo é um troço mecânico. Ou seja, aquelas ondas elas vão tranquilamente, em onda, 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 até o infinito. Mas a história não mostra isso para nós. Por exemplo, a Primeira e Segunda Guerra Mundial podem ser considerados um hiato daqueles dela lá, entre a Segunda e a Terceira Revolução, talvez tecnológica. E o que foi a Segunda Guerra Mundial vista na sua totalidade? Foi exatamente a tentativa de mudança de hegemonia da inglesa para a americana. Ela não pôde ser feita pacificamente. E o capitalismo
levou a humanidade à sua quase autodestruição, como Marx falava. Porque o capitalismo ele não pensa em classe. Não pensa em classe. A classe existe porque faz parte da estrutura. Mas o capitalismo, o propósito do capitalismo é reprodução de valor ampliado. Só isso. Se alguma coisa se coloca como barreira a isso, o capitalismo é como se ele desse uma ordem, é como se o sistema tivesse personalidade. Ele desse uma ordem. Destruam. E a burguesia se autodestruiu. Então, veja, as transformações existem, as ondas existem. Agora, os hiatos podem não terminar bem e não ser resolvidos de modo pacífico. A tendência do mundo hoje é um pouco no sentido que você falou, mas eu não vejo condições de acontecer. Você diz, tipo, porque, por exemplo, falta capital para suprir as demandas do mercado, por exemplo. Você precisa de profissionais com até certo nível de educação e o Estado não quer dispor esse dinheiro para fazer isso funcionar. Então, você tem meio que esse vácuo de investimento que vai causando esses problemas? Não, eu não penso que o problema esteja aí, não. Eu penso que o problema é que o que acontece na China hoje e em outros países asiáticos e também não só, também na América Central, e também começando a acontecer no Brasil, é que esse modelo aí chinês, ele representa uma regressão social, política, gigantesca para a humanidade. E como já foi dito por alguns pensadores, a roda não vai para trás, ela não roda para trás, roda para frente. Então, pode acontecer de que isso tem dado certo na Ásia, na China, no Brasil, isso tem avançado, mas eu acredito que isso não vai poder ir muito longe. Mesmo num país como o Brasil, vai haver reação a essa regressão social, política e econômica decorrente do avanço desse modelo de capitalismo chinês. Mas a tendência é isso. Aproveitando, inclusive, eu já até antecipo para vocês que, se eu não me engano, na semana que vem, na terça-feira, à noite, nós temos semana que vem, parece que na terça, quarta e quinta vão acontecer vários eventos, palestras, etc., dentro da Semana Acadêmica de Relações Internacionais. E na terça-noite vai falar hoje professor Bruno Hendler, que foi nosso aluno no Unicuritiba, foi meu aluno de Relações Internacionais, participou do meu grupo de estudo. Naquela época não tinha iniciação científica, a gente montava grupos de estudo para funcionar à tarde na faculdade, e os alunos interessados participavam. Ele participou do meu grupo de estudo, foi meu aluno, se formou em RI aí com a gente, aí saiu daí, foi fazer mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, e depois voltou, trabalhou, se eu não me engano, aí, não sei se 2 semestres na Curitiba, deu aula, e depois foi fazer o doutorado dele lá na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, UF. E lá ele fez um doutorado sanduíche. O tema de discussão dele é a China, ele estuda sobre China, e ele vai falar exatamente sobre isso na segunda-feira à noite. Então, eu convido vocês aí, até porque, como vocês são da manhã, às vezes desconectam um pouquinho, né, dos acontecimentos da noite, mas se vocês puderem reservar aí terça-feira que vem, eu tenho a impressão que é às 19 horas que ele fala, mas não tenho certeza, tem que ver lá no programa. Mas, então, eu penso, viu, Duda, que o sentido é esse, tem avançado em muitos lugares, mas eu acho que a sociedade ela é uma coisa um pouquinho mais complexa do que às vezes as pessoas imaginam. E as reações sociais, elas são diferentes das reações químicas.
As reações químicas, a gente mistura um produto com outro e quase que de maneira simultânea ou imediata, a gente tem um terceiro produto. Você mistura uma coisa com outra, tem um terceiro produto. Tipo, pressões também que vêm dos dois sentidos, né? Pressões para normalizar e pressões para não normalizar, que parte das sociedades. Né? E isso também vai causar resultados diferentes conforme a forma que as sociedades têm. E vai causar resultado diferente também, dependendo do contexto social em que as coisas são impostas. Porque eu não acredito que isso nem no Brasil eu não acredito, que esse troço continue a prosperar, e muito menos ainda no Ocidente desenvolvido. Olha, a história da Primeira Guerra Mundial passou um pouco por aí, né? Só que agora as coisas são muito mais complexas do que o que era na Primeira Guerra Mundial, e ela é de uma proporção muito maior, né? Bom, então olha só, gente, retomando aqui, na página 231, o autor escreve o seguinte: o ar em que são construídas as zonas de processamento de exportação é a promessa da industrialização. A teoria que sustenta essas zonas é que elas atrairão investidores estrangeiros que, se tudo correr bem, decidirão permanecer no país. E as linhas de montagem segregadas das zonas de transformação das zonas se transformarão em desenvolvimento permanente. Transferência de tecnologia, indústrias nacionais. Para seduzir as andorinhas, andorinha aqui é o nome que ela dá para essas empresas terceirizadas, porque elas mudam com muita facilidade de local, né? Atrairão as andorinhas para sua armadilha. Os governos de países pobres oferecem isenção de impostos, regulamentações frouxas e os serviços de um exército disposto e capaz de esmagar qualquer inquietação da mão de obra. Para adoçar ainda mais o pote, eles leiloam seu próprio povo, caindo uns outros para oferecer o salário mínimo mais baixo, permitindo que os trabalhadores recebam menos do que o custo real de vida, né? E aqui veja, a autora explica, portanto, qual é a lógica por trás disso, ou pelo menos suposta lógica do troço, né? Então, a mentalidade é uma mentalidade que teve algum significado para a segunda metade do século XX, ou seja, no imediato pós-guerra, que foi o que efetivamente aconteceu com o Brasil, com a Argentina, com o México, mais tarde com a Coreia, com os tigres asiáticos, mas hoje é outra história. Então, como eu disse para vocês aqui, quando se instalava uma filial da Volkswagen no Brasil, por exemplo, essa filial precisava de alguém, essa filial da Volkswagen precisava de alguém para produzir pneus para os carros. Então, o que acontecia? Logo, uma grande produtora de pneus, muitas vezes multinacional, se oferecia para vir para o Brasil para produzir os pneus que iam ser usados. Por exemplo, a Pirelli ou a Goodyear vinha para o Brasil. A Goodyear e a Pirelli, elas eram atraídas ao Brasil pela presença agora de uma filial da Volkswagen, da Ford, da Fiat, sei lá de quem mais, no Brasil. E é óbvio que a vinda dessas empresas gera emprego, gera renda. Naquela época, no meio da Guerra Fria, existia uma série de direitos que foram conquistados pelos trabalhadores do Ocidente, inclusive do Brasil, como 13º salário, férias remuneradas, né? Uma série de direitos que foram conquistados e que impediam, por exemplo, eles de pagar salários de fome no Brasil. Até porque
havia a Guerra Fria e era preciso comparar a situação do trabalhador no Brasil com a situação do trabalhador nos países ditos socialistas. Então, os trabalhadores lutaram, os empresários no Ocidente tiveram que fazer concessões e puderam fazer. Porque o imediato pós-guerra foi um período de grande abundância, de grande prosperidade do capitalismo, como nós já tivemos, que é a oportunidade de estudar lá nos pilares que foram reconstruídos em Bretton Woods, e em Yalta, e em Plano Marshall, e do GATT, etc. Aquilo era outro contexto. Então, as empresas multinacionais vinham, atraíam outras e abriam espaço para investidores brasileiros. Então, a Volkswagen não precisa só de pneu, ela precisa também de espelhos retrovisores. Ah, mas o espelho retrovisor dá para uma empresa brasileira produzir. É uma produção relativamente mais simples, que demanda uma tecnologia muito mais modesta. Então, a empresa brasileira encontrava ali um espaço para poder prosperar. Vamos produzir espelho retrovisor para a Volkswagen. Tem um outro lá brasileiro também que vai produzir parafuso para os pneus, para as rodas da Volkswagen. Tem um que vai produzir banco. E isso vai dinamizando, isso vai dando ali, vai ter um efeito multiplicador sobre a economia e, de fato, a industrialização do Brasil, da Argentina, do México, como eu falei, elas pegaram carona nessa introdução de filiais multinacionais no nosso país. Mas hoje não é o que acontece mais. Isso aqui que está acontecendo é contratação de uma empresa local. Então, a multinacional subcontrata aqui um brasileiro que vai produzir um troço para ela qualquer. E nas condições que a gente está vendo aqui. Depois de aprovada o que ficou conhecido com o nome de flexibilização da legislação trabalhista, na verdade significa destruição da legislação trabalhista, mas eles chamam de flexibilização. É porque, né, faz parte da retórica, do domínio, né? Depois que foi introduzido isso, então hoje você tem aí trabalhadores sendo terceirizados, né, que não criam vínculo sequer, às vezes, com a empresa. Salários de fome, sem 13º, muitas vezes sem férias remuneradas, parou de trabalhar, não tem salário. E aí a autora está dizendo aqui para a gente, né, exatamente, ela fala aqui sobre isso, aqui na página 232, ela menciona aqui o prefeito da cidade de Rosário, nas Filipinas, onde ele diz o seguinte: são tantas as concessões feitas pelo governo para atrair essas empresas estrangeiras, que o prefeito diz o seguinte, lá nas Filipinas, como é que está aqui? Ele diz aqui, ó. Não, desculpa, esse aqui não é o prefeito ainda das Filipinas, não, é a própria autora falando, né? Ela diz aqui, ó, não importa que as fronteiras desses espaços, dessas zonas, né, somente temporariamente desnacionalizadas, onde na verdade isso não está acontecendo, continuam se expandindo, engolfando cada vez mais as verdadeiras nações. 27 milhões de pessoas em todo o mundo estão agora vivendo e trabalhando nesses bolsos. É uma ironia, é uma das ironias mais cruéis das zonas econômicas que todo incentivo que o governo cria para atrair as multinacionais somente reforça a sensação de que as empresas são turistas econômicos em vez de investidores de longo prazo. É o clássico círculo vicioso. Em uma tentativa de aliviar a pobreza, os governos oferecem mais e mais incentivos. Mas, então, as zonas devem ser isoladas como colônias de leprosos, e quando
E quanto mais isoladas são, mais as fábricas parecem existir em um mundo completamente separado do país que as hospeda. E fora da zona de exportação, a pobreza só faz crescer da forma mais desesperadora. Em Cavite, a zona econômica é uma região lá das Filipinas, né? É uma espécie de subúrbio industrial futurista, onde tudo é arrumadinho, os trabalhadores são uniformizados, a grama é tratada, as fábricas sujeitas a uma rígida disciplina, há placas atraentes por toda parte, instruindo os trabalhadores, mantenha a zona limpa, promova a paz, não sei o que mais. Mas basta sair pelo portão e a bolha explode, a não ser pelos enxames de trabalhadores em início ou fim de expediente, você jamais saberia que Rosário abriga 2 centenas de fábricas. As estradas são uma porcaria, a água encanada é rara e o lixo transborda. Muitos trabalhadores moram em choças nos arredores da cidade e em aldeias vizinhas. Outros, particularmente os mais jovens, vivem nos dormitórios, uma mixórdia de blocos de concreto separados do enclave da zona de exportação por uma parede fina. A estrutura é, na verdade, uma fazenda convertida e alguns quartos, segundo me disseram os trabalhadores, são realmente chiqueiros com telhados colocados descuidadamente sobre eles. Então, o que está acontecendo é que as condições hoje não tem mais Guerra Fria, não tem mais a oposição, né, do espectro do comunismo, né? Então, os trabalhadores que se preparem, porque, inclusive, nós estamos vivendo um contexto de crise, né, econômica mundial, e as empresas precisam se virar nesse contexto de crise. Crise é dificuldade de realização de produtos no capitalismo. É exatamente isso, né? E para realizar não tem outro jeito, você tem que tornar os produtos mais baratos para alcançar uma maior parcela de pessoas, supostamente, onde você vai conseguir vender aquela parcela maior de produção, né? E agora, voltando então ao prefeito lá de Rosário, nas Filipinas, ele diz, aspas, página 234, ele diz: não podemos nem mesmo fornecer os serviços básicos que o nosso povo espera de nós. Precisamos de água, precisamos de estradas, precisamos de serviços médicos, educação. O povo espera que forneçamos todos esses serviços, ao mesmo tempo, esperando que recolhamos impostos dentro da zona de exportação. O prefeito aqui desse lugar aqui, que não parece absoluto Filipinas, né? Não me parece que tem aqui uma vocação comunista, ele está dizendo que ele não consegue nem fornecer, isso aqui não é comunismo, não, fornecer estrada, serviços médicos, educação, água. Porque o governo fez tanta concessão, tanta isenção de impostos, tantos benefícios, que não consegue sequer recursos para dar conta dos serviços mínimos ali que o Estado deveria proporcionar para a sociedade, né? E ele diz aqui, ainda continuando, o prefeito ainda, né? Devia ser um relacionamento simbiótico. As corporações derivam renda de nós. Assim, o governo deve também derivar renda deles. Era para ser uma Rosário diferente, né? Então, é exatamente isso aí que está acontecendo. E, finalmente, ó, a respeito dessa questão, porque tem mais coisas no texto dela aqui, que a gente precisa conversar ainda, mas a respeito desse tópico aqui em particular, sobre as relações dessas terceirizações, como é que elas estão sendo realizadas, o impacto que está tendo nos países para onde essas empresas vão, na página 235, a autora escreve o seguinte: assim, se que as fábricas não rendem impostos ou criam infraestruturas locais e que todos os bens produzidos são exportados, por que países como as Filipinas ou o Brasil, pode colocar o Brasil aqui, né, ainda se curvam para atraí-los,
para dentro de suas fronteiras. O motivo oficial baseia-se em uma teoria da distribuição espontânea de riqueza. Essas zonas são programas de criação de empregos, e a renda que os trabalhadores oferem acabará estimulando o crescimento sustentável da economia local. É o que a gente falou sobre o pós-guerra, né? O problema com essa teoria é que os salários nas zonas de exportação são tão baixos que os trabalhadores gastam a maior parte do que ganham em dormitórios coletivos e transporte. O resto é gasto em macarrão e arroz frito, comprados de vendedores ambulantes, né? Os trabalhadores da zona de exportação certamente não podem sequer sonhar com os bens de consumo que produzem. Esses baixos salários são, em parte, resultado de uma competição feroz para que as fábricas saiam de outros países em desenvolvimento. Mas, sobretudo, o governo é extremamente relutante em impor o respeito às próprias leis trabalhistas por temer afugentar as terceirizadas. Ela chama de andorinhas, repetindo, né? Desse modo, os direitos trabalhistas estão sob ataque tão feroz dentro das zonas de exportação que há pouca probabilidade de que os trabalhadores ganhem o suficiente para se alimentar adequadamente, quanto mais estimular a economia local, né? Então, ela está mostrando aqui, na verdade, que este fenômeno contemporâneo nosso, de terceirizações e subcontratações, acontece num outro contexto histórico, que não apenas exclui a antiga Guerra Fria, mas num outro contexto histórico em que a economia capitalista mundial vive numa profunda crise. E tudo que está sendo feito hoje, como disseram aqui os representantes das grandes corporações, visa manter a competitividade das empresas e salvá-las, exatamente nesse contexto de crise que a gente se encontra. E, em razão disso, os efeitos multiplicadores que os investimentos provocaram no imediato pós-guerra em países que se industrializaram naquela época, como alguns da América Latina e também da Ásia, já não se reproduzem mais hoje, né? Ou seja, essa expectativa, né, de que esses investimentos poderão promover o desenvolvimento dos países, ela tem se mostrado frustrante, como declara aqui o prefeito de uma cidade das Filipinas. E olha, cuidado para não permitir que a China segue-nos a respeito desses fatos. A China é um caso particularíssimo. Talvez o professor fale sobre isso na segunda noite lá, o Bruno Hendler. E a China precisa ser analisada isoladamente, porque ao longo de todo o século XX, ela foi o único país digamos, desenvolvido, vamos dizer, né, vamos chamar de mundo subdesenvolvido, que conseguiu ou que está conseguindo construir um espaço para ela entre os países desenvolvidos. Nem a Rússia conseguiu isso. Durante um século, um único país, e não é um paizinho, hein? Conseguiu se safar da dependência e do subdesenvolvimento para alcançar o que tem alcançado hoje. E não vamos esquecer dessa história chinesa, porque ela é uma história de muito derramamento de sangue. Então,
cuidado para não ir para essas leituras apressadas. Ah, professor, o senhor está dizendo que esse tipo de investimento não promove o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos, não é uma resposta, não é uma solução. Ah, mas e a China? E o que é a China? Vamos estudar então a China. Em particular, vamos pegar o caso da China, para a gente ver o modelo chinês e entender que a China tem particularidades que nenhum outro país do mundo teve. Né? Bom, gente, vocês gostariam aí de fazer mais alguma consideração? Só a Duda que participa aqui, gente? Vocês têm liberdade, aqui não tem nenhum tipo de constrangimento, não. Eu quero que vocês fiquem à vontade. Abram as câmeras de vocês, participem aí da reunião. É até bom que eu posso ver vocês, já faz um semestre que a gente não se vê, 2, aliás, né? Está correndo o risco aí da gente nem se encontrar mais pessoalmente, e vocês se terminarem a faculdade e a gente nem vai se ver mais, né? Porque as bancas provavelmente também vão ser feitas todas online. Triste isso, né, cara? Vocês não querem fazer nenhum tipo de comentário mais, gente? Não? Então, ó, a gente vai encerrar e voltamos aqui ainda com o texto da Naomi Klein. Se vocês puderem, inclusive, aproveitarem e darem uma lida nele até quarta-feira, vai ser maravilhoso. Permita que vocês até participem muito mais, né? Tendo lido antecipadamente o texto. A gente vai continuar, porque tem muita coisa aqui nesse texto que a gente precisa ainda pontuar aqui. Então, gente, um abraço, muito obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês e quarta-feira a gente se fala. Obrigado, boa semana para vocês. Obrigado, professor. Até quarta-feira. Obrigado. Igualmente, professor. Diogo, continuamos, né? Sim. Uhum.